Na frente de uma fazenda havia uma árvore muito grande, cerca de 30 metros de altura e muito espessa também. E ela era a referência daquele lugar. Todo mundo que passava pela estrada avistava de longe, já sabia que aquela era aquela determinada fazenda. E numa determinada tarde estava lá o vô com o seu netinho dentro da fazenda e começou uma chuva torrencial. A chuva foi tão forte, mas tão forte, que acabou derrubando aquela árvore. Aí o netinho começou a gritar: vovô, olha a árvore caiu. Aí o vovô falou: calma, quando acabar a chuva eu te levo lá, para a gente ver o que aconteceu. Acabando a chuva, o vô coloca o neto no ombro, vai até a árvore, ele olha ali pela parte interna da árvore, a parte oca, e fala assim: você está vendo por que ela caiu? Porque ela está toda oca, corroída por cupins por dentro. Aí o netinho esperto falou assim: mas o bambu também é oco. Eu falei: mas o bambu sempre soube, desde que nasceu, que ele era oco. O bambu é uma planta que é considerada a mais forte das plantas. Com ele você consegue construir pontes, escadas, móveis. Ele é extremamente flexível, e bem-aventurados os flexíveis, pois não serão quebrados. O bambu também tem a qualidade de, toda vez que ele cresce somente para cima, não tendo os galhos como as árvores têm, e pela fortaleza que ele foi constituído, ele se representa no mundo das plantas um servo de Deus. Vamos orar? Querido, santo e poderoso Deus, nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor permita a nossa entrada diante da Tua presença em Teu santuário, onde queremos nos inundar com o conhecimento que vem de Ti, Pai. Que o Senhor nos perdoe por todos os nossos pecados, pois sabemos que somos indignos de meramente citar o Teu santo nome, mas queremos, Pai, o Teu perdão e o Teu conhecimento, para que nós possamos atingir a Tua santa vontade todos os dias das nossas vidas e agradar o Teu coração. Muito obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor conduza esse culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia em João 20, quero saber se tem algum visitante hoje na igreja. Temos uma galera aí. Olha, nós não consideramos mais visitantes, agora são irmãos, hein? Irmãos em Cristo, e por aqui ficarão, nem que seja sob sequestro. Sejam muito bem-vindos. Qual o seu nome? Carlos. E o da irmã? Adriana. Carlos e Adriana, sejam muito bem-vindos. A igreja disponibiliza também. Vocês já são adventistas? Não são? Vocês acreditam na volta de Jesus? Então vocês são adventistas. Adventista tem quem está aguardando a volta de Jesus, então já são. Adventista é o termo que nasceu lá no Éden, né? Com Adão e Eva, quando eles saíram ali do Éden e tiveram que começar a aguardar a volta de Jesus, por lá se foi. Então já a primeira expressão de adventistas foi aquela. Então sejam muito bem-vindos. A igreja se propõe e disponibiliza também estudos bíblicos para conhecer a fundo, verdadeiramente, o que a Bíblia trata para os irmãos. Aí quem tiver interesse, no final do culto, pode procurar o irmão. Já estão estudando? Ah, legal, maravilha. Então, parabéns também pela iniciativa. O tema da nossa mensagem de hoje é Boas Novas. Para quem não sabe, a palavra evangelho, que vem do grego evangelion, ela tem o mesmo significado de boas novas, e ela tem uma etimologia literalmente voltada para boa mensagem, boa notícia, derivando a palavra do grego, né? Evangelho, conforme eu disse, que é o eu, do eu mesmo, bom, e angelion, mensagem. Por isso nós falamos que os anjos são mensageiros. O significado de anjo é mensageiro. Então, dentro disso, nós vamos estudar uma questão muito interessante. Não adianta de nada haver um evangelho, onde que inclusive em Apocalipse cita lá as 3 mensagens angélicas, e dentro dessas 3 mensagens angélicas também, nós não temos o conhecimento do que está aqui dentro, e consequentemente não temos a transformação, porque a transformação não é uma forçação. Deus não nos obriga a nos transformarmos,
mas ele sugere que nós nos transformemos para que nós alcancemos depois a vida eterna. E é isso que é o mote da Bíblia, em mostrar que nós temos a necessidade de sermos transformados para fazer valer o Evangelho. Senão Cristo morreu na cruz à toa, né? Se nós não nos transformarmos. Eu vou pedir para os irmãos irem lá no texto de João 20, verso 7. Tem um versículo inteiro que foi dedicado a essa informação, e ele não explica o que é essa informação. E essa informação eu vou apresentar para os irmãos o significado dela no final do culto. Então guardem aí numa caixinha separada na mente de vocês. O lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Nós estamos aí no período pascal. Está se comemorando a Páscoa, a Semana Pascal, em vários lugares, e sempre que nós vemos lá o símbolo da ressurreição, que é aquela caverna aberta, tem sempre o lencinho do lado ali, e poucas pessoas entendem o significado do lenço. E hoje no final eu vou explicar o que significa, mas para a gente entender uma coisa também que é sobrenatural, sobre a nossa mudança de comportamento, o nosso interesse no novo. O que Deus fez e nos deu de presente é uma coisa também fantástica. Já citei essa semana, inclusive, que nós temos presenteados assim por Deus, indiferente de classe social, indiferente de qualquer quesito. Nós temos 9 inteligências no nosso cérebro, que são chamadas inteligências múltiplas do cérebro. E essas inteligências, elas são a ferramenta que nós temos para fazermos a vontade de Deus em vários quesitos, percebendo aonde nós estamos com deficiência, aonde nós estamos com eficiência, preservando o campo da eficiência e melhorando o campo da deficiência. Dessas inteligências, as 9, verbal linguística é a primeira delas, a lógico-matemática, a inteligência corporal sinestésica, inteligência musical, inteligência visual espacial, a sexta, a inteligência intrapessoal, a sétima é a interpessoal, a oitava, naturalista, e a nona, espiritual existencial. Então eu quero pontuar para os irmãos, vou explicar, claro, uma a uma, com base na Bíblia, para a gente poder aprender um pouquinho mais com a própria palavra de Deus, no que nós podemos melhorar dentro de cada uma dessas inteligências, e observar onde nós estamos errando, para nós deixarmos de errar e agradarmos mais o coração de Deus. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Mais forte? Legal. Primeira inteligência, verbal linguística. Eu citei um exemplo, inclusive, essa semana, que muitas vezes, como nós nos comunicamos, né? Como nós falamos com as pessoas, a inteligência verbal linguística, ela envolve expressão corporal, expressão facial, expressão gestual. Imagina se você vai ser atendido no estabelecimento, a pessoa faz assim para você, você não vai gostar. É uma expressão da inteligência verbal linguística, a linguagem que ela está expondo. Mas como é que eu sou lá dentro da minha casa? Muitas vezes eu sou dentro da igreja uma pessoa formidável, uma pessoa exemplar, uma pessoa querida por todo mundo, mas lá dentro da minha casa eu enfio o braço da minha esposa, não é verdade? Eu falo um monte de coisas horrorosas para o meu esposo, eu totalmente desestimulo a vida dos meus filhos, eu falo coisas que realmente são desagradáveis. Uma frase que eu usei lá no primeiro dia aqui da nossa semana foi aquela que eu senti o Espírito Santo me falando assim: não basta falarmos maravilhas acerca de Deus na terra, é importante que Deus fale maravilhas acerca de nós nos céus. Então, quando nós percebemos que nós precisamos, somos necessitados do amor de Deus e da transformação, nós fazemos valer o Evangelho, boas novas, e esse texto que está aí, João 20, verso 7, que é, na minha opinião, a maior revelação e o maior estímulo que nós temos para nos mantermos no Evangelho de Cristo, em fazer a vontade de Jesus. Então vamos lá. Primeira inteligência, se nós formos falar da inteligência verbal linguística, tem um texto que adverte a todos nós, está lá no livro de Tiago, capítulo 3. Eu vou citar, se quiser abrir, abram, se não quiser abrir, não tem problema, fica ali fixado no João 20, verso 7, mas eu vou citar o texto, e sempre como eu faço, quem quiser ir lá e depois voltar,
não tem problema. A partir do verso 2, Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2, nós vamos falar sobre a língua, cuidado com a língua. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus são os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque em pequeno fogo se incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade, a língua posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amassa e foi tomada pela natureza humana. Verso 8: Mas nenhum homem pode tomar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Nós não temos domínio por nós mesmos da nossa boca, do que nós falamos. Muitas vezes nós estamos ali numa discussão, e mais vale ter paz do que ter razão. Nós temos muitas vezes o entendimento de que a nossa casa, onde nós passamos, é um verdadeiro inferno. Quantas vezes a gente não ouve essa frase? Minha casa é um verdadeiro inferno. Mas como é que a casa da pessoa pode ser um verdadeiro inferno se onde ela está buscando Deus? Se tem Deus ali dentro, não pode ser um verdadeiro inferno. E se é um verdadeiro inferno, não tem Deus ali dentro. Amém? Então, quando a gente percebe que não depende somente de nós, mas do nosso joelho, para pedirmos a Deus a orientação, a paciência, a sabedoria, de termos uma vida mais em mansidão, nós verdadeiramente somos umas pessoas mais transformadas. A segunda inteligência é lógico-matemática. Hoje estamos no dia 26? Estamos no dia 26 de março. Não me responda não. A inteligência matemática e a inteligência do tempo. Não me responda, eu vou fazer uma pergunta retórica somente, mas não me respondam, para não constranger ninguém. Quem do dia 1º de janeiro de 2024 até agora ficou 10 minutos falando com Deus? Assim. É até feio, e nós dizemos que somos cristãos. Como assim? A gente não fica 5 minutos falando com o próprio Deus, que está nos dando ar para respirar, está nos dando vida, sabedoria, livramentos. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, quantos livramentos nós fomos libertos, não é verdade? Quantos demônios estão nos atacando o tempo todo, nós estamos libertos. Satanás, ele está o tempo todo querendo nos destruir, ele só não nos destrói porque ele é que nem um cachorro preso numa corrente, ele vai até onde Deus quer que chegue só. Deus permite? Permite. Quando é do interesse de Deus, para a nossa evolução, é claro que ele permite os bombardeios. Segundo a inteligência lógico-matemática, tem um texto que é um dos mais famosos, de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 15, 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 15, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Presta atenção no verso 17. Orai uma vez por ano, uma vez por mês, orai sem cessar. Eu acordo, já dou bom dia para Deus Pai, para Deus Filho, para Deus Espírito Santo,
posso dar para os meus anjos que estão me protegendo. Eu levanto, vou tomar uma determinada iniciativa, eu ajoelho, quando é uma coisa mais forte, converso com Deus, eu sorrio falando com Deus, eu vou pegar o trânsito, eu vou falar com Deus. Nós somos atribulados o tempo todo, achando que nós não temos tempo, o nosso cérebro faz com que a gente se desvie de Deus. Para quem não sabe, um ser humano adulto, ele toma mais de 30.000 decisões por dia. E o que são essas decisões? Eu mexer meu dedo é uma decisão, eu piscar meus olhos é uma decisão. Então o meu cérebro ele é completamente tomado por decisões. E uma decisão que eu devo tomar é orar a Deus o tempo todo. Se eu vou conversar com uma pessoa, se eu vou para o meu trabalho, se eu estou vendo que está se inflamando uma situação que pode me causar problemas, tudo isso faz com que eu tenha necessidade de orar o tempo todo. Em tudo, verso 18, em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19, não extingais o Espírito. 20, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Terceira inteligência que nós temos é a corporal sinestésica. Olha o que está escrito lá no texto de 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19. Ora, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se eu pego o carro do irmão Wesley ali emprestado, aí eu não gostei desse branco aqui, aí eu paro numa outra funilaria, pinta essa porta para mim de preto que vai ficar mais legal. Aí eu devolvo o carro para ele. Eu estou certo ou não? Estou errado? Se o templo do Espírito Santo somos nós, se isso aqui não pertence a nós, por que nós tratamos muitas vezes mal o nosso corpo? Pichando com tatuagens. Quem não tem conhecimento, passou lá para trás, amém, está tatuado, agora tem que fazer. Mas por que nós inclusive temos o hábito de comermos lixo o tempo todo? Nós nos tratamos muitas vezes como uma lata de lixo, não é verdade? Eu costumo dizer nas palestras lá de São Paulo que aqui na região, eu não sei nem se tem, talvez tenha em Guaratinguetá, se eu não me engano tem em Guaratinguetá, tem McDonald's aqui, não tem? Não. Não tem em Guaratinguetá? Não, agora tem, no shopping. Guaratinguetá tem. Irmão, não precisa nem saber, não é para correr para lá não. Olha o que eu vou falar. Lá em São Paulo, muitas vezes a pessoa tem filhos pequenos e fala assim para a criança: hoje nós vamos para o McDonald's. A criança, uhul! Em outras palavras, a gente está falando assim para a criança: hoje nós vamos comer lixo. A criança, uhul! Tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Loma Linda. Nessa cidade tem um lanche do McDonald's que fica dentro de uma redoma de vidro. E essa redoma de vidro ela não é protegida por nada. É tipo um aquário mesmo. E ali dentro tem um lanche do McDonald's que está há mais de 10 anos ali, intacto. Por que está intacto? Porque quem consome, quem faz deteriorar os alimentos são as bactérias. E a bactéria ela chega ali perto do lanche e ela fala: isso aqui não é para mim não, eu sou fit. Ela não vai, ela é fitness, né? Ela não quer comer aquilo de jeito nenhum. Então o lanche vai fazer mal para a bactéria, porque a bactéria é um ser natural. O lanche é um produto extremamente artificial e a gente joga para dentro de nós como se nós fôssemos uma lata de lixo. Tem um rapaz, se vocês procurarem isso no YouTube, não sei se alguém já chegou a ver, ele era um personal trainer dos Estados Unidos. Ele decidiu comer durante 30 dias lanche do McDonald's, café da manhã, almoço e janta. Alguém viu isso? Não viram? Procura no YouTube para vocês verem. Café da manhã, almoço e janta. Depois de 30 dias ele engordou 40 quilos, passou a ter triglicérides, colesterol, diabetes e perdas irreversíveis no fígado dele. Nunca mais o fígado vai voltar a ser como antes. Ele destruiu o corpo dele, destruiu, por conta do lanche do McDonald's, por conta de coxinha, por conta de alimentos gordurosos, por conta de bolos artificiais, por conta de enlatados, por conta de coisas que nós comemos. E muitas vezes ele fez isso de uma forma tão rápida que ele destruiu o corpo dele rapidamente, mas nós fazemos isso aí a longo prazo.
sem perceber que nós estamos nos poluindo de tantas coisas. Por que lá no livro de Daniel, capítulo 1, fala sobre a dieta que ele fez? Não é verdade? Além disso, a maior ferramenta, a maior arma que tem para combater qualquer bom combate do cristão, qual é? Qual? Não, acima da oração, junto com a oração. Exatamente, está em Mateus 17, né? Quando ele vai expulsar o rapaz lá, na verdade os discípulos tentaram expulsar, Jesus Cristo chega e fala: homem de pouca fé, por que o senhor conseguiu? Porque essa casta, essa qualidade, esse tipo, ele fala assim, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, ele colocou o jejum num patamar altíssimo, porque eu me humilho para Deus. E muitas vezes a gente sabe já pela medicina moderna que se nós fizermos jejuns, ele vai poupar o nosso fígado, nosso rim, nosso intestino, vai poupar o nosso corpo por dentro. E você tomando água vai fazendo uma limpeza em você, que você vai ter uma revigoração na saúde. Então a alimentação é uma ferramenta para Deus. E por que a alimentação saudável é uma ferramenta para Deus? E Satanás quer nos enfiar todo tipo de produto. Por exemplo, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil os alimentos industrializados estão sem taxa de impostos para pagar, estão pagando muito menos. Então está estimulando que esses produtos sejam mais baratos. Se ele sendo mais barato, eu consumo mais, eu, ser humano, consumo mais. Se eu consumo mais, eu me prejudico mais na minha saúde. E por que Satanás quer que você fique prejudicado na saúde? Você e eu fiquemos prejudicados na saúde. Porque imagine eu no hospital, internado. Como é que eu vou poder ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Lembra lá de Oséias? Meu povo perece por falta de conhecimento. A alimentação saudável é o conhecimento que a gente tem que ter para as nossas vidas, para a gente cuidar da nossa máquina, do templo de Deus, para irmos para a guerra. Como eu disse ontem, nós não temos que entender a igreja como um hospital. A igreja é um cenário de guerra, é um campo de batalha, é uma tropa. Só para os irmãos que não estiveram aqui ontem, eu vou repetir. Em Mateus, Jesus está conversando com Pedro e ele fala assim: edificarei minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. A porta da sua casa, irmão Carlos, ela serve para defender do inimigo, do bandido, ou para atacar o bandido? Para defender. Então a porta do inferno está defendendo ela do povo de Deus, entendeu? Está defendendo o inferno do povo de Deus. O que nós temos que fazer então? Ir para todo mundo, sem medo, porque nós temos um general que de Gênesis até Apocalipse não perdeu nenhuma batalha, não vai ser logo a nossa que ele vai perder. Amém? Quarta inteligência, musical, é a inteligência que nós consideramos também inteligência emocional. Mas nessa inteligência musical, que é a quarta inteligência que está lá no nosso cérebro, como um departamento que talvez, em que eu estou dizendo, muitas vezes a gente tem que melhorar naquela, manter aquela outra, piorar nunca, né? Mas melhorar uma, manter a outra. Mas a inteligência musical, ela faz com que eu entenda essa coisa sobrenatural que é ter Deus. Deus, ele está em todos os lugares, e é como se eu fosse um peixinho dentro da água e Deus está me envolvendo em tudo. Deus é tão presente e ele é mais real do que nós. Em Salmo 22, versículo 3, diz assim, que Deus habita no meio dos louvores. Por que eu então empresto meus ouvidos muitas vezes para ouvir essas músicas chulas que o mundo está me apresentando, que vão me desviar completamente do caminho? Por que eu estou me alimentando de informações, de coisas para o meu cérebro que vão fazer com que o meu cérebro se adoeça cada vez mais? As informações que eu recebo dentro da minha mente, sejam músicas ou sejam palavras, elas não podem fazer com que meu cérebro caia de padrão. Às vezes eu fico vendo lá jornalismo. Hoje, por exemplo, minha mãe, ela tem o hábito, infelizmente, de assistir jornalismo desses de morte. E hoje uma mocinha que foi assassinada pelo pai, de 19 anos de idade, viu? Não era para ficar vendo, não. Eu vi que minha mãe estava com a televisão ligada, mas eu evito ver, porque eu prefiro a Bíblia, mas está profetizado isso. Ela foi queimada com 19 anos pelo pai, e ela estava indo na rua com ele, poxa, a menina estava confiando no pai, de repente o cara vai lá e mata. Aí tem outra história da menininha lá também, que foi morta pela, provavelmente, avó, né, que achou dentro do carro, que a avó premoniu que estava dentro do carro. Então, é profeticamente dito por Jesus, ninguém está surpreso disso. A tendência é piorar, e tomara que piore, mesmo para a gente ter a volta de Jesus. Mas é muito triste tudo que está acontecendo.
Então, quando nós nos alimentamos de coisas que nos trazem as boas novas, o Evangelho, a esperança, nós temos que propagá-la para fora. Muitas vezes a gente assiste um filme que é sensacional, e a gente sai contando para todo mundo: nossa, irmão, assiste aquele filme, olha fulano, Beltrano, assiste aquele filme, maravilhoso filme. E o filme que a gente já conhece se chama Bíblia. Não é verdade? Muitas vezes a gente conhece, todo mundo fala, por exemplo, mal do povo islâmico. O povo islâmico, eles são seguidores de Maomé. Qual era a maior paixão da vida de Maomé? Alguém sabe ou não? Ninguém sabe? Ficar sentado na frente de Meca, 600 anos depois de Jesus, contando para todas as pessoas que entravam lá as histórias de Jesus. Ele era um super comportor na época. Ninguém sabe disso, né? Quase ninguém sabe disso. Mas toda a história de Maomé, ele falava de Jesus, depois distorceram o que ele falou. Mas ele falava de Jesus, apaixonado por Jesus Cristo, o próprio Maomé, e todo mundo fala mal dele. Enfim, lógico, o islamismo não é aceitável, né? Mas Maomé, ele teve uma missão muito importante de falar de Jesus, e com certeza Maomé salvou muita gente. A partir da vida, claro, de Maomé, não Maomé, mas a partir da vida de Maomé. A gente tem que explicar tudo, né? A quinta inteligência visual espacial é a capacidade que eu tenho de olhar para o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Por que Davi chegou lá e matou Golias? Por quê? Porque ele tinha no histórico dele o leão, tinha o urso, ele acreditou. Ele chegou lá com, segundo estudos, ele tinha em torno de 12 anos de idade, 12 aninhos. E ele chegou ali indignado, porque todo o exército acostumado em batalhas, exército de Israel, não queria sequer lutar, porque estavam apavorados. A Bíblia diz que eles estavam com o joelho tremendo. Eles estavam com os joelhos tremendo. E durante 40 dias, 2 vezes por dia, ou seja, 80 vezes, Golias chegava lá no vale e começava a gritar: cadê? Cadê o soldado que vai me combater? Onde está? E o povo lá com medo. Aí o pai de Davi fala: vai lá entregar comida para os seus irmãos. Foi o primeiro caso de delivery, né, da história da humanidade. Aí Davi vai lá levar a comida e falou: o que está acontecendo? No momento que ele chegou, o Golias estava lá gritando, e o povo com medo, os soldados acostumados com guerra. E o menininho de 12 anos de idade, em média, chega lá: o que está acontecendo? O irmão dele mais velho, Eliabe, falou: sai daqui, você é presunçoso, você é soberbo. Ele falou: o que eu estou fazendo? Só estou perguntando. Aí um soldado falou para ele: sim, esse aí é o filisteu que está nos desafiando. Desafiando o exército do meu Deus? Não, ninguém vai fazer. Começou a correr no meio da tropa: ninguém vai fazer nada. Não pode, ele está desafiando o exército do meu Deus. E todo mundo quietinho, só soldado preparado. Indignado, vai falar com o rei Saul. O rei falou: mas como assim? Não, eu sou cuidador de ovelhas. É pior ainda, ele é um soldado que nunca perdeu uma batalha desde a mocidade dele. Ah, rei, mas eu já matei leão, matei urso. Ah, tá, eu não tenho quem mandar para lá, então vai você não. Põe minha armadura, pôs a armadura, não serviu, tirou a armadura, vai lá para o vale, pega quantas pedras? Quantas? 5 pedras. Por que ele pegou 5 pedras? Exatamente. A Bíblia diz que Golias tinha mais 4 irmãos. Ele não estava com medo de errar a pedrada, não. Ele sabia que ele ia acertar. Olha que loucura. Olha por que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. A fé de Davi era sensacional. Tipo, eu vou lá, se eu tiver que morrer, porque Deus quis que eu morresse, mas eu vou lá fazer, eu vou fazer. Eu vou passar por problema, eu vou passar por esse problema, eu vou recusar esse trabalho, eu vou recusar esse trabalho, enfim, não interessa. A vontade de Deus tem que estar sobre mim. E a gente vai desenvolvendo essa fé do homem segundo o coração de Deus, e depois a gente já sabe o final da história. Em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara,
visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Próximo, inteligência intrapessoal. Eu sou apaixonado por essa inteligência, que é a capacidade que nós temos de olhar para nós mesmos e vermos o quanto somos pecadores, o quanto somos falhos, o quanto nós devemos evitar em apontar o dedo para o outro, porque nós somos errados pra caramba. Eu não posso apontar o outro da outra religião, eu não posso, como eu vou julgar uma mulher, por exemplo, que acabou de perder o filho dela, ela está lá no centro espírita, pedindo uma carta psicografada para receber um pouquinho mais do acalento daquele menininho, ainda que seja Satanás na nossa visão e na visão da Bíblia. Como é que eu vou julgar aquela mulher se ela aprendeu daquela forma? Como é que eu posso julgar uma pessoa católica? Como é que eu posso julgar uma pessoa de uma outra denominação? Eu posso, no máximo, ir falar a verdade, jogar a semente do Espírito Santo que trabalha. Além disso, eu não sei nem se eu sou digno de salvação. Digno nós não somos, né? Na verdade, eu não sei nem se eu terei a salvação. Espero que sim, estou fazendo a minha parte. E quando eu venho pregar aqui, eu venho pregar olhando para mim. Eu não estou apontando erro de ninguém, eu aponto os meus. E olha quantos erros eu já falei para vocês aqui. Se eu estou falando tanta coisa da Bíblia, minha casa está para cair, com meus. Em 1 Coríntios capítulo 11, a passagem fantástica que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Olha que forte. Inteligência interpessoal. Minha mamãe querida, ela tem uma frase que ela me ensinou que diz assim, eu vou pedir para a igreja repetir com força. Vai com força, aumenta aí 14% do volume e repitam. O sim tem o mesmo tamanho do não. Repitam para mim. O sim tem o mesmo tamanho do não. Não é verdade? O sim tem o mesmo tamanho do não. Então a inteligência interpessoal é aquela que eu tenho que ter a capacidade de olhar para o outro e ver que muitas vezes eu tenho que falar sim e tenho que falar não também. Aqui tem uma passagem em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 20, que fala assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verso 21, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. 22, vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Em tudo quanto fizerdes, fazei de coração como ao Senhor e não aos homens. Então, quando nós vamos fazer um ato para o próximo, é fazer verdadeiramente com amor. É com tolerância, com mansidão, com maturidade espiritual, entendendo que nós estamos buscando que o Espírito Santo fale através de nós, não nós mesmos. Como ali, o bambu, vazio de si mesmo, deixando com que o Espírito Santo penetre nele para ficarmos cada vez mais flexíveis. Oitava, inteligência naturalista. A inteligência naturalista tem um texto em Romanos capítulo 1, verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Todas as coisas nós estamos vendo, não tem discussão. Nós vemos que todas as coisas foram criadas por algum ser. E não tem como imaginar que um ser humano criou o oceano. Não tem como um ser humano imaginar que ele criou o universo. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, chamada Verônica, e ela me fez duas perguntas. O que eu acho dos astros, dos signos, e o que eu acho da quântica, alguma coisa quântica. Qual é o nome aqui? Como? Física quântica. A física quântica é uma das maiores atuais, modernas estratégias de Satanás para dizer que tudo que eu faço, me prostro, planto e o universo me devolve. O universo, presta atenção no que eu vou falar, olha que loucura que Deus me revelou. O universo inteirinho, ele tem
poder diante de Deus que uma goiaba, ou seja, nenhum. O universo é uma criatura. Olha o tamanho do nosso Criador, é de arrepiar. O tamanho do nosso Criador. É porque a gente coloca na nossa cabecinha, muito infantil, que todos nós somos, que o nosso Criador é aquele rapazinho que com 33 anos morreu na cruz. Não é só aquilo. Ele é o ser onipresente, onisciente, onipotente, venceu todas as batalhas, está do nosso lado. Se nós estamos padecendo, Ele sabe que nós estamos padecendo, Ele sabe de tudo. Se nós estamos felizes, Ele sabe também, mas o que Ele quer é que o universo inteiro saiba o quanto nós somos gratos a Ele, e por isso Ele diz: em tudo dai graças a Deus. Então, quando nós percebemos que Deus Ele é muito mais do que o universo inteiro, nós desprezamos a física quântica, que é uma ideologia humana. Quando nós percebemos que os signos, ela me perguntou sobre os signos, eu falei, a estratégia do signo é quebrar o livre-arbítrio, porque cada um de nós tem uma decisão, cada um de nós tem uma mente, cada um de nós tem um comportamento. E os signos, se você pegar para ler os signos, todos nós somos robôs em série, né? O sagitariano tem determinado comportamento, o ariano tem determinado comportamento, o virginiano tem determinado comportamento. Não, necessariamente não. Então nós somos pessoas livres. E a liberdade, porém, não é essa liberdade que o mundo ensina. Eu sou livre para fazer tudo o que eu quero, eu sou, mas isso pode me escravizar e me mandar para o inferno. Se eu quiser fazer tudo o que eu quero, Douglas, se eu quiser fazer tudo o que eu quero, eu posso botar meus dois pés no inferno. Então eu sou livre, sim, mas eu me torno escravo dessa minha liberdade. Então o que eu tenho que fazer é fazer a vontade de Deus. Isso é no mínimo um pouquinho de sabedoria, né? Tem uma frase que eu falo para minha filha, que diz assim: o esperto aprende com os seus próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Então a gente tem que procurar ver onde a pessoa errou para a gente não fazer igual. Não precisa aprender. Eu não preciso ir lá para Cracolândia usar droga para saber que a droga é ruim. Se a pessoa já historicamente, há décadas, acontece da pessoa ficar toda destruída, por que eu vou lá? Vou cheirar o quê? Vou fumar o quê? Para quê? Não me interessa. Até porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Posso comer nem McDonald's e não como mais. Dentro da inteligência naturalista, que é a penúltima, irmãos, nós temos 8 remédios naturais citados na Bíblia. Os irmãos já ouviram falar disso? O sol é um remédio natural. Ele matava até Covid. Olha que louco. O sol, a água, o ar, o descanso, alimentação saudável, prática de atividades físicas, temperança e confiança em Deus. Irmão, o que é temperança? Temperança é quando tudo está dando errado na minha vida. Tudo dando errado na minha vida. Mas eu estou em paz. Eu sei que vai dar certo. O bombardeio pode estar chegando, mas eu estou tranquilo. É exatamente o que Davi fez quando ele foi enfrentar Golias. Surreal, né? Uma criança na idade dele estaria chorando, mas ele não. Última inteligência, espiritual existencial. Para quem não sabe, Romanos capítulo 8, para a maioria dos teólogos, e para mim também, é o capítulo mais fantástico de toda a Bíblia. Procurem ler hoje Romanos capítulo 8, como lição de casa, vai ser um prazer para vocês vão ver. No verso 6 diz assim, lembra qual é a inteligência que eu estou falando? Espiritual existencial. No verso 6 diz assim: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Voltando lá para o texto base, qual é o texto base? Alguém lembra? João 27. Esta mulher é um Google, né? Irmã Google, sabe tudo. João 20, verso 7. João 20, verso 7 diz assim: que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado num lugar à parte. Para quem não entende essa passagem, Lucas 23, 56, Maria vai lá passar o bálsamo no corpo de Jesus Cristo na sexta-feira. Ele ficou crucificado das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Aí foram pedir autorização lá de Pilatos para tirar o corpo dele. José de Arimateia conseguiu, ele tinha um bom relacionamento, conseguiu a liberação do corpo, tiraram o corpo, foram levar para a sepultura de Arimateia.
Nisso, o tempo foi passando, lá não tinha WhatsApp, né? Não tinha essas tecnologias todas, então demorou um pouquinho mais para conseguir as liberações. Quando foi colocar Jesus na sepultura, já estava dando 5 e pouco da tarde, que nós entendemos, segundo a Bíblia, já era pôr do sol. Quando Maria estava lá com os seus pertences ali para passar o bálsamo e as especiarias e ungüentos, conforme a Bíblia fala, no corpo do filho dela, que naquele momento, com certeza, em toda a história de Maria, foi o momento mais doloroso da vida dela, onde ela viu um cadáver ali, que é do filho dela que ela tanto amava, e na tradição, até mesmo lá dos egípcios, enfim, na tradição dos judeus, tinha que passar o bálsamo no corpo para não apodrecer o corpo, para não feder, para não bicho juntar no corpo. Naquele momento ela foi passar o bálsamo e viu que o sol estava amanhecendo. Em total maturidade e obediência, ela falou: Deus vai cuidar, porque eu não posso fazer mais nada. Ela tirou todo o material, ela com as mulheres que seguiam Jesus Cristo, e não passou o bálsamo no corpo dele. Fecharam a sepultura. Jesus descansou no sábado. Como lá em Gênesis ele acabou de fazer o mundo na quinta-feira, na sexta-feira ele descansou. Aliás, no sábado ele acabou o mundo, na sexta-feira, no sábado ele descansou, e no domingo ele retoma todas as atividades. Jesus fez da mesma forma, assim como lá na criação do mundo. Retomou as atividades no domingo. Quando Maria Madalena chega lá, ela vai ver, achou que estava a pedra mexida e que tinha alguém mexido no corpo de Jesus. Jesus chega atrás de Maria, começa a perguntar para ela: você é o jardineiro? Então devolve o corpo do meu Senhor. Ela ficava com os olhos cheíssimos de lágrimas, e ela não reconheceu Jesus Cristo, que provavelmente era noite. Jesus Cristo fala assim para ela: Maria. Aí ela reconheceu a voz doce de Jesus Cristo. Ela abraça Jesus e começa a falar: vem, vamos lá falar com os outros, vamos falar com os outros. Só que antes disso, quando descobriram que tinha sido mexida a pedra e Maria tinha ido correr para lá e voltou, quem voltou foi Pedro e João. Pedro para, João também, depois eles entram lá na sepultura e vem esse verso aqui, que o lenço que cobriu o rosto de Jesus Cristo estava dobrado num lugar à parte. Para quem não entende essa passagem, eu sou um judeu muito rico. Essa era uma tradição judaica. Eu sou um judeu muito rico. E eu estou ali almoçando com a minha família. Estou ali comendo com a minha família. E eu tenho, há 2000 anos atrás, um escravo que está ali naquele cantinho, ele não fala a minha língua, mas ele entende sinais. O que eu fazia então? Eu acabei de comer, eu limpo a minha boca, coloco o lenço em cima da mesa e saio, e o escravo vai lá e retira todos os utensílios. Porém, se eu quero ir ao banheiro, se eu quero ir fazer alguma atividade e voltar para continuar me alimentando, eu dobro o lenço e deixo ele exposto num lugar à parte da mesa, e o escravo não mexe, porque ele sabe que o Senhor vai voltar. Olha o que nós recebemos de promessa de Jesus: o Senhor vai voltar. Isso está escrito lá em João 20, verso 7. É o maior fundamento de nós entendermos o Evangelho, de nós seguirmos o Evangelho. Para finalizar, meus irmãos, João capítulo 4, no verso 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Irmão, pode ir. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quem souber, canta. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a cura pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Querido Santo e poderoso Deus, nesse momento pedimos que o Senhor nos conduza em segurança para os nossos lares, que o Senhor esteja presente em nossas vidas, que o Senhor receba as nossas inteligências como adoração a Ti, Pai, que nós possamos verdadeiramente aprender cada vez mais sobre as Tuas vontades, que nós possamos ser exemplo, Pai, por onde passarmos, a pessoas a serem seguidas, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e nós possamos imitar ao Senhor Jesus e sermos como Paulo foi aqui na terra, como esse homem tão fantástico que nós também temos que buscar ser. Que os seus ensinamentos estejam entranhados em nossas vidas e nós possamos, Pai, verdadeiramente alcançar pessoas que nunca alcançamos. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, depois eu quero também pedir para os irmãos uma oração pela irmã Nice, que está doentinha, ela está com problema de coluna, e em casa cada um poder fazer uma oração por ela, para que ela venha participar também do corpo de Deus. Amém? Obrigado por tudo, queridos.